Olá, crianças! Hoje nós teremos mais uma aula de geografia e estaremos falando sobre economia e sociedade. O que as pessoas das imagens aí abaixo estão fazendo? Olhem só, nessa primeira imagem, nós temos aí duas mulheres fazendo compras lá no comércio, né? Nós temos aí essas duas mulheres movimentando o comércio. Como? Comprando. Quando a gente compra, a gente movimenta, a gente recebe um salário, né? E nós vamos lá e compramos alguma mercadoria, então gira o dinheiro. O dono da loja vai receber esse dinheiro, vai comprar mais mercadoria. As pessoas que trabalham lá vão receber o dinheiro, né? Então, isso nós falamos de girar a economia. Então, nós temos aqui à direita também, na parte aí do campo, a pecuária, né? Nós temos aí um senhor com um berrante, tocando aí o gado dele, né? Então, nós temos aí essa parte também do campo que é muito importante, né? Aí eu falo assim, a cidade tem a sua importância, o campo tem a importância dele, né? E as indústrias que ficam na cidade aí abaixo também. Aí nós temos um senhor fazendo uma montagem de carro. Algumas partes ainda são as pessoas, os homens que fazem, mas grande parte das indústrias hoje automobilísticas são os robôs que trabalham, né? Então, assim, tem tirado muito a mão de obra dos homens, né? Então, os homens têm que se especializar em alguma outra coisa, porque os robôs estão tomando conta, certo? O trabalho humano é o principal responsável por alteração no ambiente. Por meio do trabalho, o ser humano apropria-se dos recursos da natureza e os transforma de acordo com os interesses coletivos e individuais. Então, ele apropria dos recursos da natureza. Vamos supor, de árvores, né? Eles pegam lá na natureza árvores. Tem árvores que servem para papel. Cortam, levam para a indústria, né? Isso é um trabalho também de interesse coletivo, individual e coletivo, porque nós precisamos de papéis para cadernos, livros, para escritórios, escolas, nós usamos o papel. Mas a madeira também, outros tipos de madeira também é usado para móveis, portas, né, janelas, mesas, cadeiras. Então, também usamos o recurso da natureza que vai para a indústria e transforma em portas, em cadeiras, mesas, armários, né? E isso também é importante, mas com responsabilidade. Porque se nós começarmos a tirar tudo quanto é árvore, né? Tanto para papel quanto para móveis, né? O que vai acontecer? E não fizermos o replantio, vai acabar. Não teremos mais de onde tirar, nem para papel, nem para móveis, certo? Então tem que ter aquela responsabilidade de pode tirar, tem que saber se daquele local pode ser retirado e tem que ter o replantio, é lógico, porque senão nós vamos atrapalhar o ambiente, né? A natureza e com isso nós que iremos nos prejudicar. Estudar é uma forma de trabalho intelectual, intelectual, porque eu trabalho com o meu cérebro. O ser humano é capaz de acumular os conhecimentos de tempos e culturas passadas, armazená-los e transmiti-los às gerações futuras para que elas não precisem começar tudo novamente. Então, usamos o intelectual, né? Aprendemos de culturas lá dos nossos antepassados e não ter que reescrever tudo. E vamos passando isso de geração em geração. Estudar é uma forma de adquirir conhecimento deixado por outras pessoas. Muitos pesquisadores, né, muitos estudiosos fizeram suas pesquisas e nós estudamos as pesquisas dessas pessoas. Então nós adquirimos o conhecimento, né? Isso é um trabalho intelectual. O trabalho. O indivíduo trabalha em troca de um salário ou de um rendimento proporcionado por determinada atividade, né? Todos trabalhamos
e recebemos no final do mês, no final da semana, de 15 em 15 dias, dependendo do trabalho, um salário por aquele determinado trabalho, certo? Mas a palavra salário deriva do termo em latim salarium, que significa pagamento em sal. Esse termo ele surgiu no período do Império Romano, em que em um tempo o sal valia o seu peso em ouro. O sal tinha um valor assim, ó, muito alto e era usado para a conservação de alimentos. Eles não tinham geladeira naquela época. Então o sal fazia com que os alimentos conservassem, né? Tem a carne seca, que eles colocam sal e deixa ela um tempo, né? Eles falam curando por um tempo, depois ela fica, você pode comê-la sem problema, que não perde, né? Então o sal ele tinha um valor, seu peso em ouro. Olha só como que ele era valorizado. Hoje nós compramos um saquinho de sal, né, pequeno assim, por R$ 2, R$ 3, alguns um pouquinho mais caros, outros mais baratos. Olha só como que as coisas mudaram. Então, era feito, por isso que o salário vem de salário, que significa o pagamento em sal. A população economicamente ativa, que é PA. No Brasil, as pessoas que trabalham em qualquer atividade fazem parte da população economicamente ativa, porque está ativa, a pessoa está trabalhando. Atenção, basta estar em busca de um emprego que a pessoa é considerada parte da PE. Porque essa procura indica que a pessoa está disposta a vender sua mão de obra, né? Eu faço o meu trabalho e eu recebo o meu pagamento. Então, ela já está dentro desse quadro de economicamente ativa. PE no Brasil em 2016. Os homens, olhem só, eles eram 53,3% de homens trabalhando, né, economicamente ativos. E as mulheres um pouquinho menos, 46,6%. Há uma média assim, lógico que os homens saíam mais para trabalhar. Hoje eu não tenho essa pesquisa, mas as mulheres hoje saem muito para trabalhar, né? Então elas também são economicamente ativas, certo? Muitas estão em casa, cuidando dos filhos, mas tem muitas que, além de trabalhar fora, serem economicamente ativas, porque elas trabalham, recebem um salário para ajudar em casa. Quando chegam em casa, ainda tem as atividades com os filhos, a tarefa de casa, certo? População economicamente inativa, PEI. Os estudantes que não trabalham, as crianças, os idosos, os aposentados, as donas de casa. Se bem que as donas de casa, elas trabalham, né? Elas só não recebem, certo? As pessoas que não estão em busca de emprego e os trabalhadores em situação informal compõem a população economicamente inativa. Olha só, então ali temos as crianças, né? Porque as crianças não deveriam trabalhar, a gente sabe que existe crianças que trabalham para ajudar em casa, né? Os estudantes que não trabalham, tá? Então as crianças, os idosos, os aposentados que já trabalharam muitos anos e agora eles jogam, descansam, né? Não precisam trabalhar, né? Ou às vezes nem dão conta, né? Porque já trabalharam tanto na vida. As donas de casa, elas trabalham, mas elas não recebem por isso. Por isso que é economicamente inativa. E as pessoas que também não estão em busca de trabalho, porque os que estão em busca de trabalho, lembra ali atrás que a tia Sandra falou, eles são economicamente ativos. Mas os que não querem trabalho, não querem emprego, são economicamente inativos. E aqueles trabalhadores também em situação informal. O que é informal? Que não tem registro na carteira de trabalho, né? Trabalha assim, vai ali, capina uma horta, vai ali, faz um servicinho, faz outro, não tem a carteira registrada, né? Tem pessoas que fazem bicos, muitas pessoas falam assim, então assim, ganho hoje, amanhã, depois, às vezes trabalho 2, 3 dias,
Então, ele é informal. Então, ele está na classe da população economicamente inativa. Pirâmides etárias. Aqui nós temos os homens, né, à esquerda. Vamos analisar esse gráfico aqui. A expectativa de vida do homem, olha só, 60, né? Vamos começar lá embaixo, que eu acho que vai ficar mais fácil. A mortalidade infantil. Olha só, de 0 a 15 anos, temos aí uma mortalidade, então ela vai diminuindo, certo? Jovens, em termos de mortalidade infantil, seria a mortalidade de jovens. Nós temos aí também, ela era maior e ela vai diminuindo. Temos aí a população economicamente ativa, PEA. Então, ela vai só diminuindo. Junto aí do lado direito os adultos, então vai afunilando, né? Então, aí é mais ou menos 55 a 59 anos, né? Nessa linha verde, nesse traço que divide aí mulheres, idosos, homens e expectativa de vida. Então, é mais ou menos 55, 59 anos. Depois de 60 e 64 anos, nós temos aí os homens com expectativa de vida, né? Mais ou menos 60, né? A 80, mais ou menos. E as mulheres 64 a 80 também, e temos também a classe dos idosos. Então, esse gráfico aí dá para nós termos uma ideia sobre isso, que lógico, as crianças, né, estão na base da pirâmide, né, que é a maior parte, e depois a expectativa de vida, então aquilo assim vai afunilando, né, à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão tendo problemas, e lógico que eles, pela regra seria, né, eles terem mais ou menos aí de 60 a 64 anos, mais ou menos expectativa de vida 80 anos dos brasileiros, tá? Isso aqui nós estamos falando do Brasil, tá? Porque em outros países esse gráfico é diferente, tá bem? Então as crianças aí de 0 a 4, né, de jovens, até 15 a 19 anos, nessa cor rosa. Na parte azul, de 20 a 24 até 55 a 59 anos, certo? Muitas pessoas, eles aposentam mais ou menos nessa idade e às vezes até um pouco mais, certo? Depende de se começou a trabalhar muito cedo e tal. Então, essa expectativa nossa, de mais ou menos 80 anos aí, de mulheres e homens, as mulheres têm uma expectativa um pouquinho maior de vida do que os homens. Isso é um outro estudo que depois nós podemos falar um pouquinho sobre ele, mas mais para frente, né? Então, as mulheres vivem um pouquinho mais do que os homens, tá bem? A tia Sandra quer falar também sobre o trabalho formal. É o trabalho em que o empregado tem vínculo contratual com o empregador. Isto é, o seu trabalho está registrado nessa carteira aqui azulzinha aqui embaixo, né? Gera benefícios previstos em lei para o empregado, retenção de imposto para o governo. Então, aí depois você pode pedir a sua aposentadoria, mas você tem que ser um trabalhador formal, um que tem a carteira registrada. Pode ser autônomo. O que é autônomo? Eu trabalho para mim mesmo, né? Eu sou meu chefe. Então, pode ser, sem problema, desde que você tenha a sua carteira registrada. Esse registro pode ocorrer através da carteira de trabalho ou de um contrato de prestação de serviço, né? A carteira de trabalho é muito importante porque ali você recolhe os impostos para o governo e depois as leis mudaram em termos de aposentadoria, mas assim, aí você pode, depois de não sei quantos anos, não me recordo agora, que você pode requerer a sua aposentadoria, certo? Já o trabalho informal é o trabalho em que não se estabelece vínculo contratual com o empregador, ou seja, não há assinatura de contrato entre o empregado e o empregador. É aquilo que a tia Sandra falou, que ele vai capir numa horta, ele vai, te ajuda numa mudança, se você tem alguma coisa na casa, algum conserto, ele vai e faz. Não tem esse vínculo contratual.
Dessa forma, o governo não consegue recolher impostos e o empregado não tem direitos a garantias legais como o recolhimento do fundo de garantia, seguro-desemprego. Se você perde o emprego, aí você recebe durante 4 meses, desde que seja formal, desde que você tenha a sua carteira, tem um vínculo com o seu empregador, certo? Então, esse seguro-desemprego serve só para trabalho formal. O seguro maternidade, vamos supor que a mulher está grávida e vai ter bebê. Se ela tem um trabalho informal, ela não recebe esse seguro, certo? Ela recebe algumas parcelas, alguns meses, sem estar trabalhando, mas ela recebe esse dinheiro. E dentre outros mais, certo? Então, lógico que é muito mais interessante você ter esse trabalho informal. Se você se machuca no trabalho, né? Ou por qualquer acidente, qualquer coisa que aconteça, você tem que ficar afastado por algum tempo. Aí, durante 15 dias, a empresa paga o seu salário. Depois de 15 dias, o INSS entra pagando o seu salário. Então, isso tem que ser o trabalhador formal. Se for informal, não tem isso, tá bem? Tia Sandra gostaria que vocês fizessem o para casa da página 224, o exercício 3, que você vai realizar uma entrevista com adultos que moram com você. Pergunte a eles quem trabalha e qual é o trabalho que realizam. Você vai anotar as respostas de cada entrevistado. Se são 2 adultos, 3 adultos, você escolhe, tá? Depois reflita sobre esses trabalhos. São trabalhos formais ou informais? Eles têm a carteira assinada, carteira de trabalho assinada ou não? Produzem uma riqueza material ou uma intelectual? Lembra que nós falamos ali atrás, tipo o pedreiro, né? O pedreiro, ele é um produto material, o trabalho dele, né? Agora, já o médico, ele teve que estudar tudo aquilo, então é um produto intelectual. Temos a juíza, também, que teve que estudar as leis e tudo, então, um produto intelectual. O metalúrgico, aquele homem que trabalha lá na indústria, é um produto material. E vamos o professor, um produto, o quê? Material ou intelectual? Intelectual, ele teve que estudar para aquilo. Entenderam? Então, vocês vão fazer a leitura da teoria, certo? E vão fazer esse exercício, postar no Classroom, do jeito que a tia Sandra falou para vocês, né? Tudo isso nós vamos acumular os pontinhos, porque a tia Sandra quer receber de todo mundo, receber bonito, letra bonita, caprichada, começando com letra maiúscula, acentos, pontuação, vírgula. Mas a tia quer impecável esse trabalho, mas eu sei que vocês são ótimos nisso, ok? Eu conto com cada um de vocês. Beijos!